Na região outrora conhecida como Anatólia, no moderno país da Turquia, existem umas importantes ruínas de duas antigas cidades. A literatura moderna deve muito a estas duas cidades. Contudo, não foi senão no século XIX que a verdade oculta nas lendas foi por fim revelada. A primeira cidade, Troia, evoca um grande mito e uma grande batalha cuja história inspirou o poema épico A Ilíada de Homero. A segunda cidade é Pérgamo, um brilhante centro cultural, famoso pela sua arquitetura refinada e um centro privilegiado de sabedoria. O legado das civilizações antigas. Troia e Pérgamo, a Guerra de Troia. Atravessando desde a Grécia até a costa ocidental da Turquia, um viajante entra na zona conhecida por região Troad. Chamada Frígia nos tempos antigos, pensa-se que esta área é o local da lendária cidade de Troia, tornada famosa através da Ilíada de Homero. O grande poeta Homero recolheu e embelezou essas histórias e narrou-as de novo. Foi assim que ele criou o modelo narrativo usado pelos escritores desde então. Homero narrou a lenda do cerco de Troia no seu poema épico A Ilíada. Ao longo dos séculos, a Ilíada foi fonte de inspiração para outros e esteve na origem de várias peças e mitos gregos. A poesia de Homero vai ter uma grande influência. As tragédias atenienses do século V tomavam Homero como uma fonte para a sua poesia. Os historiadores tomaram Homero como o primeiro historiador e a sua narrativa da Guerra de Troia. Outro nome associado a Troia é o de Heinrich Schliemann. O seu nome está intimamente ligado à descoberta da cidade de Troia. Nascido na Alemanha em 1822, Schliemann não era um arqueólogo profissional, mas perseguiu um sonho de infância e dedicou a sua vida ao renascer da antiga Grécia. Durante muitos anos, os académicos e os arqueólogos acreditavam que Troia estaria localizada na região de Troad, a sul do rio Escamandro, no monte conhecido com o nome de Bunarbashi. O curioso Schliemann utilizou a Ilíada de Homero como guia. Foi até ao monte Bunarbashi e analisou cuidadosamente os dados deixados pelo antigo poeta. Schliemann tentou encontrar vestígios dos acontecimentos do épico de Homero na paisagem e na topografia. A primeira coisa que Schliemann procurou foi as duas famosas fontes descritas por Homero. Existiam na zona de Bunarbashi 34 fontes. O monte fica a pelo menos 3 horas da costa. Contudo, e segundo Homero, os atacantes gregos viajavam de Troia para os seus barcos várias vezes por dia. E isso era algo impossível de realizar, dada a grande distância. O poema também descreve a morte de Heitor, um dos defensores de Troia, às mãos de Aquiles, o invencível herói grego que arrasta o corpo por 3 vezes à volta da fortaleza. Mas a forma do terreno em Bunarbashi também contradiz a hipótese de isso ter acontecido. Schliemann, que sempre acreditou que a Ilíada se baseava em factos reais, convenceu-se de que a cidade ficava noutro local. Por sorte, Schliemann encontrou outro arqueólogo amador americano chamado Frank Calvert. Calvert reparou que um local chamado Isarlik, umas ruínas construídas séculos após séculos sobre outras ruínas no cimo de um monte, poderia ser o sítio onde ficava Troia. A localização de Isarlik, ou da cidade que pensamos que fosse Troia, é muito estratégico em termos do controle de acesso entre o Egeu e o Mar Negro.
Portanto, parece ter sido um importante porto para o comércio de metais, possivelmente até das rotas de pesca, entre outras coisas. Por isso, deve ter sido um porto muito importante. Calvert persuadiu Schliemann de que o monte Hisarlik, que significa fortaleza em turco, seria o local onde ele deveria começar a escavar. Para a concretização dos seus sonhos, o que mais contava para Schliemann era seguir os seus instintos. Mal atingiu o alto do monte Hisarlik, Schliemann apercebeu-se que aquele sítio era um local evidente para uma cidade e a sua cidadela. Esta posição bem fortificada dominava as planícies ao seu redor. Havia poucos locais na região cuja posição estratégica se pudesse comparar com esta. Schliemann começou as escavações em Hisarlik em 1871. Recorrendo à mão de obra de 150 trabalhadores, Schliemann começou a escavar túneis no monte e em breve descobriu uma série de paredes romanas e helenísticas. Ávido em atingir as camadas mais antigas, perfurou um túnel com 9 metros e, nesse processo, destruiu um importante conjunto de antigas ruínas. À medida que as escavações avançavam, Schliemann apercebeu-se que a acumulação de cascalho a diversos níveis era uma prova de diferentes períodos de ocupação humana naquele local. Os níveis das ruínas, ou níveis de estratificação, correspondiam a épocas históricas separadas. Durante os 2 anos que seguiram, os homens de Schliemann escavaram muralhas e fundações antigas que revelaram a existência de, pelo menos, 3 níveis diferentes. Também encontraram cerâmica dos mais diversos estilos. Segundo Schliemann, no dia 15 de junho de 1873, no penúltimo dia de escavações desse ano, aconteceu algo que implicou uma viragem dramática. Schliemann encontrou um tesouro de objetos em ouro por baixo da grande muralha helénica na vala situada a norte. Depois de mandar os trabalhadores embora, chamou a sua mulher. Com as mãos a tremer, cobriu a sua esposa Sofia com as joias que, provavelmente, Helena de Troia teria usado 4.000 anos antes. Schliemann pensou erradamente que os mais de 250 objetos em ouro que encontrara faziam parte do lendário tesouro de Príamo. Mas em breve se percebeu que Schliemann fizera uma datação incorreta do seu achado. Longe do período da queda de Troia, o tesouro encontrado provinha de um estrato mais profundo, datado de 1000 anos antes da Guerra de Troia. Devido a este engano, Schliemann foi muito criticado pela generalidade dos arqueólogos profissionais do seu tempo. Schliemann guiou-se pela narrativa, guiou-se pela Ilíada e pela Odisseia e queria encontrar provas arqueológicas baseadas no poema de Homero. Hoje em dia, os arqueólogos são mais sofisticados e não se baseiam exclusivamente nos dados da antiga literatura. Eles aplicam os princípios científicos aos métodos da arqueologia e às escavações. No entanto, as escavações feitas por Schliemann foram importantes e permitiram criar as bases para o trabalho que se realiza atualmente. Em 1882, e para se opor aos seus críticos, Schliemann contratou Wilhelm Dörpfeld, um arqueólogo muito reputado, para organizar um meticuloso trabalho de escavações, estrato a estrato. À medida que as escavações em Troia avançavam, descobriam-se 9 níveis diferentes ou estratos, uns sobre os outros. Pensa-se que a Troia de Homero corresponde ao 7º estrato a contar de baixo, datado de cerca de 1250 a.C. Segundo a lenda de Homero, teria sido Paris, o filho de Príamo, rei de Troia, quem despoletara a guerra de Troia ao roubar a bela Helena, mulher de Menelau, o rei grego. Falar da Guerra de Troia como se tivesse sido uma única batalha é um erro. O mais provável é que tenham ocorrido sucessivas destruições de Troia. E houve também, muito provavelmente, um longo conflito histórico entre o Ocidente e o Oriente, centrado em Troia, que visava o controle do acesso das rotas que levavam ao Mar Negro. Hoje em dia, ainda não há certeza de que a cidade encontrada no 7º estrato ser de facto Troia. O que é certo é que Schliemann encontrou as ruínas de uma cidade que foi incendiada e destruída. Os artefactos e as ruínas encontradas neste estrato pertencem a uma civilização muito parecida à dos heróis da Ilíada.
Dada a localização estratégica da cidade em termos comerciais, a Ilíada foi provavelmente uma recuperação poética de um conflito que aconteceu de facto. O prolongado cerco é algo perfeitamente plausível, dada a forma como se fazia a guerra naquela época. Wilhelm Dopfeld, o jovem arqueólogo alemão que estava a trabalhar com Schliemann, analisou cuidadosamente o material de vários estratos. Ele percebeu que podia ler a história da cidade. Artefactos de cerâmica feitos à mão encontrados no primeiro estrato e outros feitos com recurso à roda de oleiro nos estratos superiores revelam a ocorrência de sucessivas conquistas e o estabelecimento de várias civilizações mais desenvolvidas ao longo dos anos. Os primeiros 3 estratos remontam à Idade do Bronze, cerca do ano 3000 e 2050 a.C. Pensa-se que é durante este período que a cidade foi fundada. No 4º e no 5º estrato desapareceram as antigas muralhas defensivas. Mas o traçado da área habitacional é igual ao anterior, com as casas justapostas umas às outras e numa sucessão regular. No 6º estrato aparece uma extensa muralha envolvente que corresponde a meio da Idade do Bronze, cerca de 1800 a.C. Neste estrato, as casas apresentam uma planta trapezoidal, onde a fachada voltada para a acrópole é menor, dando uma forma em leque à cidade. Depois da cidade ter sido destruída por um terremoto, os seus habitantes fundaram uma nova cidade no 7º estrato. Esta terá sido a Troia do poema homérico e que deixou de existir nos finais da Idade do Bronze, cerca do ano 1100 a.C. Abandonada durante vários séculos, a cidade voltou a ser reconstruída pelos colonos gregos e chamada Ilion. Construiu-se um templo a Atena, que atraiu as pessoas à cidade. Os heróis do poema épico de Homero foram retratados em objetos de cerâmica e em esculturas, bem como nos mitos, na literatura e na arte dos gregos. O mito foi recuperado quando o poeta romano Virgílio voltou a narrar a história de Enéas e da sua fuga de Troia quando esta caiu. Júlio César alegava que a sua família descendia do filho de Enéas. Enéas era considerado como um dos primeiros antepassados dos romanos. César mandou rebatizar a cidade com o nome Ilium Novum, que em latim significa Nova Troia. Para César, a reconstrução de Troia significava um retorno a uma casa ancestral, através dos descendentes da Éneas e da cidade de Roma. Contudo, Troia nunca mais reconquistou o seu papel como uma das cidades de maior importância. Para os romanos, tornou-se sobretudo um importante local de peregrinação. Recentemente, outro arqueólogo alemão regressou a Troia e contou com o apoio de investigadores da Universidade de Cincinnati. Portanto, todos os anos, se faz um esforço a nível internacional. Hoje em dia, e apesar dos cerca de 100 anos de cuidadosas escavações, não sobrou muito dos edifícios e dos templos majestosos mais importantes deste local. Apesar disso, as pistas da lenda de Homero conduzem a estas ruínas. No tempo da guerra, Troia era chamada de Cidade dos Belos Cavalos, porque se pensa que foram os seus habitantes quem introduziu estes animais na Ásia Menor. Será que foi o cavalo e o amor dos troianos por estes nobres animais que inspirou a construção do cavalo de Troia pelos gregos? Outra pista que mistura factos históricos com ficção é a convicção de que a cidade tenha sido construída no 7º estrato, sobre as ruínas de uma outra cidade outrora destruída por um terremoto. Poseidon era o deus dos terremotos, mas também era o protetor dos cavalos e, por vezes, surgia transfigurado em cavalo. Entre aqueles que cercaram Troia, encontrava-se Palamedes, o inventor das escalas graduadas, de um sistema de medidas e de um jogo chamado Peteia, que se destinava a distrair os soldados durante o cerco de Troia. O jogo nunca deixou de existir nesta região. Hoje em dia, os turcos são grandes amantes deste jogo e disputam-no com grande zelo. Embora Troia nunca tivesse reconquistado a sua importância, houve outra cidade chamada Pérgamo que se tornou num famoso centro da cultura grega nessa região. Pérgamo foi fundada no século VIII a.C. e ficava no cimo de uma montanha com uma ampla vista sobre o vale do rio Caicos, a cerca de 27 km do mar Egeu. Grande capital do próspero reino helénico,
foi uma das cidades antigas mais importantes da Ásia Menor. No terceiro e segundo século a.C., os governadores de Pérgamo transformaram a cidade num importante centro da cultura grega. A cidade foi cuidadosamente construída num conjunto de belos terraços panorâmicos e ficava dividida em duas áreas. Na parte superior ficavam os monumentos em redor dos palácios reais, as casas sumptuosas e os templos construídos sobre um conjunto de terraços na Acrópole. A outra parte ficava na zona inferior da montanha, à volta da chamada Gimnásia. Na parte mais alta, encontram-se as ruínas do templo original dedicado a Zeus. Um dos governadores mais iluminados de Pérgamo, Eumenes II, mandou construir uma biblioteca que competia em importância com o espólio egípcio de Alexandria. Esta importante biblioteca chegou a albergar mais de 200.000 rolos de pergaminho e foi naquela época um importante centro do saber. O seu legado em história, filosofia e literatura perdeu-se. Marco António apoderou-se do espólio da biblioteca de Pérgamo e ofereceu à rainha Cleópatra. Infelizmente, hoje em dia só nos restam as ruínas da biblioteca de Pérgamo. Perto da biblioteca ficava o templo de Atena Polias, guardiã da cidade. O estilo do templo, pouco comum na Ásia Menor, pode ter sido uma tentativa para criar um novo Parthenon e fazer de Pérgamo a Atenas da Anatólia. As estátuas em volta do templo evocam os triunfos militares das tropas de Pérgamo sobre os exércitos invasores. Estas estruturas, com as suas evocações militares talhadas em mármore, são um bom exemplo do tipo de edifícios encontrados em Pérgamo. Um dos melhores exemplos da grande arte helenística é o altar de Zeus. O altar foi mandado construir pelo rei Eumenes II no ano 166 a.C., em memória da vitoriosa batalha da cidade contra os invasores gauleses vindos da Europa Central. Menecrates concebeu o altar e Pirómacos foi quem o esculpiu, com a ajuda de artesãos muito dotados. O Museu Pérgamo, em Berlim, que abriga as peças originais, procedeu à reconstrução da colunata ocidental, devolvendo-nos, felizmente, toda a sua anterior glória. O tema é mais uma vez mitológico. A fabulosa escultura talvez tenha utilizado os habitantes de Pérgamo como modelos e é possível que se possam ter reconhecido nos frisos aí esculpidos. As imagens de computador permitem-nos visualizar o edifício no seu local original, onde permaneceu durante mais de 2000 anos. O altar era muito grande e extenso e feito em mármore. Ficava situado no centro de um terraço natural a sul do Templo de Atena. Construído em 3 níveis, o seu design assemelhava-se a um grande pódio, cercado pelas colunas de uma colunata coberta em forma de pata de cavalo. A parte inferior era construída por uma base com 5 degraus onde estava o pódio. A parte central do altar de mármore continha vários relevos de grande dimensão ao longo do pódio. Esculpido no friso, podem-se ver cenas de guerra que inspiraram o altar. A construção não era particularmente grande, em comparação com a escala humana. No entanto, o efeito geral da estrutura dava a impressão de grandiosidade. Considerado pelos académicos como um dos maiores exemplos da arte helénica, o altar é fascinante artisticamente, devido ao valor simbólico da vitória do bem sobre o mal. A batalha mitológica dos gigantes percorre o friso ao longo do pódio. Os titãs eram vistos como gauleses, ou seja, o mal que tinha de ser derrotado. Para os habitantes de Pérgamo, o altar representava a vitória sobre os gauleses. As cenas mostram o Monte Olimpo sobre o cerco dos gigantes, que representam as forças do submundo. Os deuses dos elementos, o céu, o mar, a água e a luz, combatem com os semideuses, tal como Hércules. A união dos humanos e dos elementos divinos evoca o papel dos governantes de Pérgamo como os derradeiros defensores da civilização grega contra a barbárie. As imagens repletas de uma violência realista exploram o efeito de relevo ao invadirem o olhar de quem as contempla. Os relevos, tal como era comum na altura, seriam pintados em cores vivas. Não sobraram vestígios das pinturas originais, mas existem provas e descrições de outras artes clássicas que nos dão uma ideia muito aproximada de como seriam estes relevos.
Outra estrutura magnífica é o teatro, um dos mais distintos do seu tempo e que fica ao lado do templo de Dionísio. Foram construídos ao lado um do outro, porque normalmente as peças eram representadas no teatro por altura das celebrações dedicadas a este deus grego. No centro da cidade existem vários templos que visavam a cura do espírito. Estas são ruínas de 3 edifícios, cada um deles dedicado ao culto do corpo. Os edifícios destinavam separadamente para crianças, adolescentes e adultos. Descendo até à planície, encontramos a Pérgamo romana. Não tendo deixado herdeiros, Átalos III, o último rei de Pérgamo, decidiu que após a sua morte seriam os romanos, que estavam a construir um grande império, quem iria herdar a cidade. Após a morte do rei em 133 a.C., a cidade foi entregue aos romanos e, tal como era costume, trataram de construir imediatamente todo o tipo de confortos e de recriar um ambiente a que estavam habituados, tal como banhos e templos para os seus deuses. Além dos gregos e dos romanos, esta cidade cosmopolita encontrava-se frequentemente cheia de mercadores e comerciantes vindos de todos os cantos do Mediterrâneo. Uma enorme construção chamada Átrio Vermelho era dedicada ao culto das divindades egípcias, tal como Ísis e Serapis. Este lugar facultava aos comerciantes egípcios que visitavam a cidade um local apropriado para rezarem e um motivo para regressarem de novo. O maior exemplo da grandiosidade romana é o Asclepion, o templo de Asclépio, deus da medicina. Remodelado pelos romanos a partir do templo grego original, tornou-se no segundo século a.C. no maior centro de medicina daquele tempo. Quando o famoso médico grego Galeno trabalhou ali, as pessoas entravam através de uma bela rua com coluna chamada Via Tecta, ou seja, rua coberta. As terapias com recurso às águas eram muito populares durante a Antiguidade. Tal como em outros centros hospitalares semelhantes, os poderes curativos eram atribuídos às fontes sagradas, sobre as quais os templos eram erigidos. Chega-se à principal fonte curativa, cujos efeitos curativos são surpreendentes, depois de se atravessar um comprido corredor subterrâneo. Outras terapias incluíam a chamada incubação, na qual o doente, após dormir no templo, contava os seus sonhos aos sacerdotes a fim destes prescreverem a cura apropriada à doença. Para os romanos, que estavam habituados a conquistar e a absorver civilizações inteiras, não deixa de ser irónico o facto de terem sucumbido ao mesmo destino das suas vítimas. Cerca do ano 600 d.C., o Império Bizantino já tinha substituído os romanos. Pérgamo, a brilhante cidade antiga, acabaria por ser ultrapassada pela moderna cidade turca de Bérgama. A arte e a dramaturgia dos tempos antigos ainda têm o poder de nos emocionar. Graças a Homero e ao seu poema épico, a Ilíada, a imagem que fazemos de Troia ficará sempre associada a acontecimentos lendários. O mito e lendas que ele criou dominaram a nossa imaginação durante milhares de anos. Homero também nos forneceu as pistas para desvendar as civilizações da antiguidade. O nosso conhecimento da Grécia Antiga tem-se mantido sempre em mutação, à medida que os estudiosos voltam a reinterpretar as antigas fontes e realizam novas escavações. O trabalho feito pelos arqueólogos em Troia, em Pérgamo e noutros locais antigos pôs a descoberto os vestígios físicos da nossa história e os alicerces sobre os quais assenta a civilização ocidental. Versão portuguesa via satélite.